Bom, pessoal, professor Fabiano Machado, seu professor de português e redação. Hoje nós iniciamos a análise sintática. Vamos começar com o nosso sujeito. Vamos lá então. O que é análise sintática? Oh, o gordinho ficou pequenininho aqui no cantinho. Análise sintática. Análise sintática, ela é dividida em 3 grandes elementos, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre eles e depois nós já vamos começar a estudar cada um deles. Primeiro, eu tenho os termos essenciais. O que são termos essenciais? É o sujeito, o predicado, o predicativo do sujeito e do objeto. Tá? São termos que fazem, eles são essenciais à oração, ok? Termos integrantes, eles integram a oração. Então eu vou ter lá complementos verbais, objeto direto e indireto, né? São os complementos verbais e também o objeto direto e indireto, ou bitransitivo que a gente chama. Vou ter o complemento nominal, que vai complementar nomes, porque o complemento verbal completa o verbo. O complemento nominal completa o nome. E o agente da passiva, tá? E os termos acessórios são aqueles que a gente pode retirar e não vai fazer diferença nenhuma. O adjunto nominal, o adjunto adverbial, o aposto e o vocativo, ok? Então, nós vamos iniciar agora com os termos essenciais sujeito, tá? Vamos lá, termos essenciais sujeito. O que é o sujeito? Sujeito é aquele que faz a ação, aquele que vai estar realizando a ação dentro de uma oração. Vamos lá, eu tenho o sujeito simples. Tá? É aquele que só vai apresentar um núcleo, tá? Um elemento de maior importância ali na sintaxe. Tá? Ó, meu avô brigou com os outros fazendeiros. Eu acho o verbo, brigou, e vou perguntar para o verbo, quem brigou? E ele vai me dizer, meu avô. Quem é o meu sujeito? Por que ele é um sujeito simples? E quem é o meu sujeito da oração aqui? E por que ele é simples? Primeiro, o sujeito como um todo seria meu avô, mas ele só tem um núcleo sintático aqui, ó, o avô. Porque sendo ele só tendo um, ele é simples, tá? E se ele estiver no plural, professor, também será simples. Eu posso dizer que os alunos, tá? Os alunos brigaram. Esse meu núcleo sintático continua sendo um só, então continua sendo sujeito simples, ok? Já o sujeito composto, eu vou ter mais de um núcleo ali no meu sujeito. Eu coloquei aqui os quadros, os livros e os móveis antigos não serão vendidos. Ó, quadros, livros, móveis, eu tenho 3, tá? 3 núcleos, por isso que eu chamo de sujeito composto. Quando o sujeito ele é representado por uma frase, né, de valor de substantivo, eu vou ter um sujeito simples. Tá? E por isso eu devo empregar o verbo no singular. Um por todos, todos por um. Era o lema dos mosqueteiros. Então eu estou usando a frase aqui. Sujeito oculto, desinencial, implícito na desinência verbal ou elíptico, tá? Em alguns casos, por elegância ou concisão, né? O sujeito simples não aparece expresso na oração, mas pode ser facilmente identificado por estar implícito na desinência verbal. Olha os exemplos aqui, pessoal. Prestem bastante atenção. Sinto muito a falta de meus livros. Quem é que sente? Eu. Está aqui o quê? É um sujeito oculto. Ele está oculto, mas é fácil identificação, tá? Viajamos para a Itália. Olha só, viajamos. Nós também está oculto aqui, mas de fácil identificação. Outra situação do sujeito oculto, né? Os agricultores participaram da reunião. Decidiram sair cedo. Pessoal, eu falei os agricultores. Eu comentei, eu trouxe eles ali como meu sujeito. Aqui é um sujeito simples, os agricultores, tá? E aqui eu omiti ele, tá? Eu tornei ele oculto, porque ele já foi falado. Mas aqui, ó, ele continua sendo oculto e eu consigo retomar ele. Eu sei quem ele é, os agricultores, ok? Diferentemente quando eu chamar o sujeito indeterminado, que é aquele que vai ocorrer quando a informação contida no predicado se refere a um elemento que não se pode ou não se quer identificar. Tipo, lá eu tinha os agricultores, eu sabia quem era. Já aqui não, ó, falaram muito mal de você no almoço. Quem é que falou? Eu sei que é alguém, eles. Mas quem é esse eles? Eu não sei. Por isso que é um sujeito indeterminado.
Outro também é o verbo com a partícula se. Acredita-se na existência de alienígenas. Quem acredita, acredita em algo. Mas eu não sei quem é essa pessoa, tá? Por que eu estou falando da transitividade do verbo, tá? Por quê? Há duas formas de indeterminar o sujeito. A primeira, o verbo na terceira pessoa do plural, sem fazer referência a um sujeito expresso no contexto, tá? Procuraram você ontem à noite, eu não sei quem. Estão pedindo sua presença lá fora. Também não sei quem, mas é um verbo na terceira pessoa do plural, tá? Me deixa indefinido, tá? Me deixa indeterminado, eu não sei quem é. Já verbos no singular, na terceira pessoa do singular, seguidos do índice de indeterminação do sujeito se, a partícula se. Por isso que eu estou falando. Quando eu trabalhar com verbos transitivos indireto, verbos intransitivos e verbos de ligação, eles vão estar acompanhados do se, que seria o meu índice de indeterminação do sujeito. Então, eles vão me dar o quê? Orações com sujeito indeterminado, tá? Olha só, observação. Os VTI, VI e os verbos de ligação, verbos transitivos e indiretos, verbos intransitivos e verbos de ligação, exceto o transitivo direto, estiverem na terceira pessoa do singular, acompanhados do se, que é chamado de índice de determinação do sujeito. Serão sujeitos indeterminados. Vive-se melhor fora das cidades grandes. Quem vive, vive. É um verbo intransitivo. Então, aqui eu vou ter índice de determinação do sujeito. Quem precisa, precisa de algo. É um verbo transitivo indireto. Então, aqui é índice de determinação do sujeito, tá? As duas frases aqui são sujeitos indeterminados. Já quando o verbo for transitivo direto e estiver acompanhado da partícula se, essa partícula será o quê? Será uma partícula passivadora. O sujeito ele não é indeterminado, tá? Porque eu consigo fazer voz passiva. Lá na nossa aula de voz passiva eu já expliquei isso aí. Lá na parte 2 do verbo eu falei da voz passiva. Quando eu tenho voz passiva eu tenho sujeito, principalmente quando eu tenho partícula passivadora. E ela vai estar marcando isso aí, ok? Outra situação muito importante que tem caído nos concursos. Não classifique o pronome indefinido como sujeito indeterminado. Os pronomes indefinidos, alguém, ninguém, todos, nenhum, algo, tá? Eles podem aparecer nas orações, como estão aqui, sendo o quê? Sendo o sujeito. E esses pronomes, tá? São pronomes substantivos, estarão no lugar do substantivo e eles vão ter uma classificação de sujeito. Mas eu não posso classificá-los como sujeitos indeterminados, porque eles têm o núcleo, eles serão sujeitos simples. Alguém roubou minha caneta. Mesmo que eu não saiba quem roubou, aqui eu tenho um núcleo. Porque eu pergunto para o verbo, quem roubou? Alguém. Então aqui eu tenho um sujeito simples. A mesma coisa aqui no segundo exemplo. Algo preocupa os candidatos. O que preocupa os candidatos? Algo, sujeito simples. Agora nós veremos a oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Quando a informação veiculada pelo predicado não se refere a um sujeito gramatical, temos uma oração sem sujeito. Nesses casos, a oração se constituirá apenas de um predicado. Pessoal, aqui eu já estou trazendo um pouco do predicado. O que é o predicado? Eu retiro o sujeito, do verbo em diante é tudo predicado, ok? Então, quando eu trabalho com sujeito inexistente, eu já tenho orações que não possuem sujeitos, elas só vão ter predicados. Vamos lá, um exemplo disso. O caso aqui, aqueles verbos que me dão fenômenos da natureza, que logo nós já vamos ver ele aqui, no próximo slide. Nevou nas serras gaúchas. Eu não tenho sujeito, tá? Então, seria uma oração sem sujeito. Quando a oração não possuir sujeito, o verbo deve permanecer na terceira pessoa do singular, ok? Então, as orações sem sujeito vão ocorrer quando? Com verbos impessoais. Quem são esses meus verbos impessoais? Verbos que exprimem fenômenos da natureza, fenômenos naturais. Chover, ventar, anoitecer, amanhecer, relampejar, trovejar, nevar. E esses verbos não vão ter sujeitos, tá?
Choveu pouco no último mês de março, anoiteceu rapidamente, venta muito forte naquela região. Porém, prestem atenção, se o verbo que exprime fenômeno natural for empregado de maneira figurada, nós já vimos isso, haverá sujeito. Choveram gols naquela partida. Chove gols? Não. Então, aqui não é sentido figurados, tá? Figurado. Então, o que acontece? O meu sujeito será gols, tá? Amanheci mal-humorado. Quem é que amanheceu? Isso aqui é uma maneira metafórica, né? Eu amanheci. Choveram candidatos. Candidatos choveram. Então, aqui há o sujeito. E o sujeito será simples, ok? Os verbos estar, fazer, haver e ser, quando indicam tempo ou clima, também não terão sujeito. Está cedo, faz muito frio na Europa, há meses não vejo sua prima, são 2 horas da tarde. Para vocês verem, todos esses verbos estão no singular, na terceira pessoa do singular, tá? E a conjugação aqui sem sujeito. Os verbos haver, fazer e ir, quando indicam tempo transcorrido. Há 2 meses que não vejo Mariana. Faz 2 anos que ele saiu. Vai para uns 10 meses que ela não me escreve. O verbo haver, no sentido de existir, acontecer, realizar-se e decorrer. Havia 5 alunos na sala. Existia 5 alunos. Existiam, né? 5 alunos na sala. Mas existiam, ele vai para o plural. Ok? O verbo existir, ele faz a conjugação dele. Mas o verbo haver, ele fica impessoal. Mas ele está me dando o sentido de existir. Então, haver transmite a sua impessoalidade aos verbos que com ele formam uma locução verbal. Ó, deve haver, não devem haver. Então, ele vai trazer essa impessoalidade para esse verbo auxiliar dele. Não podia haver a mesma coisa, ele vai trazer impessoalidade para o verbo auxiliar, ok? Qualquer verbo no infinitivo impessoal. O que são verbos no infinitivo pessoal? Tá? Porque o infinitivo ele aparece de 2 formas na língua portuguesa, o pessoal e o impessoal. A forma impessoal é aquela que não se refere a um sujeito. Tipo nesse exemplo, é preciso dar atenção aos problemas ambientais. Ó o verbo no infinitivo aqui, ó, dar, e o outro verbo é. Então, dessa forma eu não vou ter sujeito, ok? Então, no exemplo acima, dar é infinitivo impessoal, ou seja, é o núcleo do predicado de uma oração sem sujeito. Acabou. Já o exemplo a seguir, a forma dar é um infinitivo pessoal apresentando o termo cidadão como sujeito e com ele concordando. É importante o cidadão dar atenção aos problemas ambientais. Viram a diferença? Aqui é um impessoal e aqui é um pessoal. E eu tenho frases também que não vão... que eu não preciso colocar sujeito. Basta de férias, o chega de saudade, passava das 5, então o basta de, o chega de, não vai me pedir o quê? Sujeito na oração. Pessoal, essas aqui são as principais características do nosso sujeito, da nossa análise sintática sujeito. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, façam exercícios, procurem, tentem resolver e da melhor forma possível o Gordo tenta explicar para vocês. Um beijo e até a próxima aula.